E nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Olha para mim, Herodes era o governador daquele tempo, e Roma estava subjugada, os judeus estavam subjugados por Roma, e Herodes, como romano, ele governava. Herodes fez o seguinte, olha, ele aprisionou os judeus e falou, vocês podem ficar com a sua religião, vocês podem ficar com o judaísmo, com os seus costumes, mas vocês vão ter que pagar um imposto para nós, e nós vamos estar sob o comando de vocês, amém? Então, Herodes queria fazer a vontade, ele era político, ele queria fazer a vontade do povo judeu. E o que ele faz? Ele pega Tiago, aquele que Jesus levou para o monte com Pedro, João e Tiago, vocês lembram da transfiguração? Tiago, e ele mata Tiago, para quê? Para alegrar o povo judeu que não acreditava em Jesus como Messias. E aí ele viu que o povo gostou e ele prende quem? Pedro também. Vamos lá? Versículo de número 3. Vendo que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, ele lançou no cárcere e entregou para ser guardado por 4 escoltas e 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, que era uma festa judaica. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Fala assim, ele estava dormindo. Preso com 2 algemas e sentinelas, eles montavam guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. E ele tocou ao lado de Pedro e o acordou, e disse, depressa, levanta. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse ainda o anjo, põe a sua capa e segue-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que ele fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. E passaram a primeira guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este se abriu por si mesmo para eles. Abriu sozinho, e eles passaram. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. E então Pedro caiu em si e disse, agora eu sei, que sem nenhuma dúvida, o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. E percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, e também chamado Marcos, onde muita gente havia reunido e estava orando. Pedro bateu na porta, fala assim, ele bateu na porta. E uma serva chamada Rode veio atender, e ao conhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta. Ela estava tão desesperada que ela nem abriu, ela voltou e falou, Pedro está na porta. E eles, porém, lhe disse, você está fora de si, está insistindo. E ela insistiu em afirmar que era Pedro, e disseram, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, fala assim, continuou batendo. E quando abriram a porta, eles ouviram, e viram, e ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que calassem, escreveu como o Senhor tinha o tirado da prisão. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar e falar, graças a Deus. Eu queria que você tomasse toda a sua atenção, porque Deus vai falar com você agora. Sabe, esquece o teu telefone, esquece o teu vizinho, esquece teu marido, tua esposa. Vamos lá. A Bíblia fala que a igreja estava vivendo o melhor momento dela. A igreja estava vivendo o melhor momento dela. A igreja primitiva. Jesus tinha ressurreto, Jesus tinha sido levado aos céus, e agora aqueles que eram seus discípulos continuavam a obra. Atos fala da descida do Espírito Santo, fala de Pentecostes, e estava acontecendo, irmãos, um avivamento, um grande avivamento. E aqui nessa história há um grande avivamento acontecendo, porém também há uma grande oposição e uma grande perseguição acontecendo também, sabe? E eu quero te
falar uma coisa: Deus, muitas vezes, dentro da perseguição, na maioria delas, Ele bate na nossa porta. Sabe, Deus, Ele bate na nossa porta. Deus está sempre batendo na nossa porta. Deus está sempre tentando nos falar alguma coisa. A grande verdade é que não é que nós não ouvimos Deus, não é que Deus não está falando perdão, mas é que nós muitas vezes não identificamos quem está batendo na porta. Sabe, você conhece o jeito de alguém bater na porta? Quem aqui conhece? Quem alguém tem alguém muito íntimo que vocês falam, esse cara é ele que está batendo na porta? Ou eu conheço essa voz que está falando. A pessoa nem precisa falar o nome dela, porque há uma intimidade, há um relacionamento. Sabe, nós precisamos identificar quem está batendo na nossa porta. Quando é que Deus está batendo na nossa porta para falar algo ao nosso coração e nos ensinar algo? Eu quero te falar uma coisa: possivelmente você vai entrar no próximo ano. E o próximo ano talvez vai ser a mesma coisa que 2019, se você não discernir quem está batendo na tua porta, se você não discernir o que Deus quer falar com você, quando Deus quer te falar algo. O meu filho, quando ele bate na porta, eu sei que é ele, porque ele pensa na cabeça dele que ele só precisa parar quando alguém abre, né? Ele bate a ponto que eu falei, ele vai quebrar essa porta, abre a porta. Na cabeça dele eu acho que ele fala, eu preciso abrir até alguém abrir. Bater até alguém abrir. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, eu ainda era adolescente, sei lá, para criança ainda. Eu estava cansado e eu entrei dentro do quarto do meu pai e eu me desliguei. Você já dormiu aquele sono que você entra em coma, irmão? Você sabe qual que é esse sono? Que pode acontecer o que acontecer, você não acorda. Eu entrei praticamente quase num coma. Eu dormi, eu apaguei. Quem já apagou assim, irmão? Eu apaguei. Só que o problema é que eu dei uma manota muito grande. Eu tranquei a porta do quarto, que não era meu, do meu pai, eu era criança. E eu me lembro que eu dormi, eu apaguei ali e tal. Eu me lembro da situação que foi assim: eles bateram tanto na porta e eu não acordava. E eles batiam na porta e eu não acordava. Isso me marcou muito, porque sabe qual foi a única maneira do meu pai me acordar? Ele quebrou a janela do quarto. Tinha uma janela que dava para acesso fora e eu só acordei porque os vidros quebrou. Pau! Eu acho que eu nunca apanhei tanto naquele dia, porque eu tranquei a porta e eu não consegui identificar a batida. Deixa eu te falar uma coisa: você pode sofrer muito se você não identificar a batida de Deus na tua porta. Você pode sofrer muito se você não entender que é Deus que está batendo na tua porta. E quando acontecer algo na tua vida, em vez de você identificar que é Deus que está fazendo algo, você reclamar, você murmurar, você ir até mesmo contra a palavra de Deus ou contra aquilo que está acontecendo. Você pode sofrer muito se você não identificar que Deus está batendo na tua porta para te ensinar algo. Eu quero falar sobre quando Deus bate e nós não entendemos que Deus está batendo. Sabe, Deus estava batendo na porta da igreja primitiva. Deus estava querendo ensinar algo para eles. Havia uma expansão do evangelho, havia uma expansão do reino de Deus. As boas novas estavam sendo pregadas. E sabe o que era incrível? Os gladiadores, né, o Herodes e os governadores colocavam cristãos no meio de gladiadores, colocavam cristãos no meio de arena com leões famintos e jogavam eles ali. E eles eram dilacerados, vivos ali, eles eram comidos por feras, por leões vivos, diante de grande arena. O grande falar daquela época do governador era pão e circo, porque o governador atraía a sociedade para dentro do Coliseu e colocava os cristãos para serem mortos por causa da sua fé, e aquilo ali era diversão para aqueles que não acreditavam em Jesus. Agora, o que você precisa entender é que havia um avivamento tão grande naquela época, que cada cristão que morria se convertia mais 10. Fala assim, meu Deus, é incrível isso, irmão. Cada cristão que morria se convertiam 10, 15, 20, e não adiantava você matar, era igual uma praga. Quando você matava, acontecia uma conversão maior ainda. Por quê? Porque lá na plateia, lá na arquibancada, enquanto aqueles homens estavam diante de feras, em vez de eles murmurarem, gritarem, zombarem contra Deus, eles cantavam hinos de louvor, enquanto suas pernas eram arrancadas, seus braços eram arrancados até a morte. E alguém que estava lá em cima olhando para aquilo falava, se esse homem está fazendo isso, cantando, se alegrando, sendo comido, dilacerado, sofrendo, e com tanta alegria, esse Deus é verdadeiro, esse Jesus ressuscitou mesmo. E sabe o que acontecia? Eles ficavam mais curiosos ainda em conhecer a palavra de Deus e conhecer esse Jesus ressurreto.
Era essa a ocasião. E agora Herodes vê uma estratégia. No meio de uma festa, ele mata anteriormente Tiago, discípulo de Jesus, um próximo de Jesus. Ele mata Tiago de uma forma cruel, ao fio da espada. Ele mata Tiago e alegra o povo judeu que não acreditava em Jesus como Messias. E ele vê que aquilo era bom politicamente para ele. E o que ele faz? Eu vou fazer de novo. Eu vou prender alguém deles de novo, que professa essa fé em Cristo Jesus, de novo, para alegrar esse povo novamente. E ele espera a festa da Páscoa, prende Pedro. Irmãos, agora não é apenas Tiago, eu não tenho nada contra Tiago. Tiago foi um grande homem de Deus. Mas Pedro era aquele que tinha ousadia, era aquele que levantava a voz. E 3.000 pessoas se convertiam, eram batizadas. Pedro era aquele que não temia nada, era aquele que ia para cima. E ele pega justamente aquela fera do Evangelho, aquele leão do Evangelho, e prende ele. Agora preste atenção numa coisa. Pedro agora está preso. Pedro agora está aprisionado. E alguém pode pensar, meu Deus, o que aconteceu? Porque a igreja estava avançando, mas ao mesmo tempo também uma perseguição vindo. Depois de matar Tiago, agora Pedro está preso. Entenda uma coisa, por mais que há perseguição, a oportunidade, ela sempre vem, e a gente não entendendo o que está acontecendo, podemos interpretar como uma oposição. Escuta, eu vou te falar, grande parte daquilo que Deus vai fazer na tua vida vai vir com cara de oposição, mas é uma oportunidade. A igreja não entendia que Pedro estava sendo preso como uma oposição, mas Deus estava trazendo uma oportunidade de ver grandes coisas, de ver milagres extraordinários, de ver coisas fantásticas. E esse é o problema de muitas vezes nós não identificarmos quem está batendo na porta, quando Deus está querendo nos ensinar uma coisa. Por muito tempo a gente falou o seguinte: olha, Deus, ele não se atrasa, Deus sempre chega na hora certa. Mas deixa eu te falar uma coisa, vá falar isso lá para Marta e Maria, que teve que esperar 4 dias e o irmão morreu, Lázaro. Talvez para mim e para você Deus não atrasa. E para Marta e Maria que o irmão morreu? Sabe, é porque a agenda de Deus não é a mesma agenda nossa. Muitas vezes Deus vem com oposição para trazer uma oportunidade. Quando Deus não chega para curar o enfermo, é porque Ele quer ressuscitar o morto. Você não está entendendo? Deus não faz da minha maneira, Deus não faz da sua maneira. É verdade que Deus não se atrasa, porque Deus tem o jeito dele de fazer, e a maneira dele de agir, e o tempo certo de acontecer, do que Ele tem para acontecer. E nós precisamos identificar quando Deus está batendo na nossa porta. Nós precisamos entender aquilo que é uma oposição, e na verdade Deus está querendo trazer uma oportunidade. A igreja era perseguida, mas havia uma grande oportunidade. Sabe, meu irmão, aqui nessa noite eu quero fazer com que você identifique a batida de Deus, e isso ative a tua fé, para que no próximo ano você viva o extraordinário de Deus. Sabe, nós precisamos entender isso. O que aconteceu naquele tempo era uma oportunidade de Deus na vida daqueles irmãos. A igreja estava orando, Pedro estava preso, e sabe o que era incrível? Nenhum sabia disso. A igreja não sabia aonde Pedro estava, como Pedro estava, e se Pedro estava vivo. E Pedro não sabia que a igreja estava orando. Mas a verdade é que nós não precisamos saber nada, nós só precisamos estar conectados no mesmo propósito. E a Bíblia fala que a igreja estava orando intensamente. Agora, o que é mais doloroso do que isso é você orar por um apóstolo que sumiu, lamentando e ainda de luto por alguém que morreu, que era Tiago. Deus estava batendo na porta daquela igreja, da igreja primitiva. Em Atos capítulo 12, versículo 5, a Bíblia fala: e Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E Pedro não fazia ideia. Agora preste atenção, o que eu quero falar é a respeito de poucas horas, dentro de um cenário que aconteceu na história que nós lemos. Faltava poucas horas para o julgamento, o último julgamento de Pedro. O julgamento que poderia com certeza decretar a sua morte, decretar o seu mártire. Preste atenção, irmãos, poucas horas havia para o julgamento de Pedro. E Tiago tinha acabado de ser morto. Agora preste atenção. O que passa na cabeça de Pedro, sabendo que Tiago morreu decapitado? Herodes estava extremamente feliz com aquilo, o povo judeu alegre, e Pedro esperando o seu julgamento. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você possa crer, e por mais que você tenha toda a esperança do mundo,
Sabe, é inevitável que não haja no momento de tribulação, como Pedro estava enfrentando, algum momento em que você possa pensar, meu Deus, será que é agora que Deus vai me levar? Será que é agora que a minha história acaba? Será que você já passou por isso? Será que é agora que é o ponto final de tudo? Será que essa situação é que vai decretar a falência disso? Será que é agora que tudo termina? Pedro está a algumas horas de ter o seu julgamento, e possivelmente na cabeça dele, algo poderia acontecer. Agora, entenda uma coisa, se você soubesse que você ia morrer logo em seguida no próximo dia, qual seria o teu comportamento? O que você faria se você estivesse preso e sabendo que possivelmente você tem só mais algumas horas de vida e você vai morrer? Você vai morrer. Preste atenção, o que Pedro está fazendo? O versículo de número 6, se você atender, se você olhar para isso, você vai ver que há um cenário em cima do que ele está fazendo. Atos capítulo 12, versículo de número 6. Eu acho que tem um áudio aí dentro no meio da minha fala aqui. Atos capítulo 12, versículo 6. Se você puder abrir, eu quero que você abra. Olha aí. O que Pedro está fazendo, sabendo que ele iria morrer? O que Pedro está fazendo? Olha para mim. O que você faria sabendo que você iria morrer? A Bíblia fala o seguinte. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava... Será que não está errado aí, irmão? Acho que alguém errou nessa versão. Espera aí, vamos lá. Na noite anterior, em dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Um dia antes de morrer, ele estava dormindo entre dois soldados. Fala comigo assim, ele estava dormindo. Fala bem alto, ele estava dormindo. Irmãos, não dá para entender como que alguém que iria morrer estava dormindo. Que remédio foi esse que esse homem tomou? Eu vou te falar uma coisa, bem possivelmente eu não dormiria nem com remédio sabendo que eu iria morrer. Você vai morrer, vai acabar. E Pedro está dormindo. A Bíblia faz questão de enfatizar, Pedro está dormindo. Na noite anterior do seu julgamento, Pedro está dormindo. Agora, como que Pedro está dormindo, sabendo que a sua vida está em risco, que os seus inimigos estão ali do lado, ele não está ali numa cama, ele não está num hotel, ele não está num lugar de luxo, ele está entre dois soldados, dormindo entre duas escoltas, homens vigiando ele. A pergunta que eu te faço e que me incomoda e que serve para ativar a minha fé e me dar uma perspectiva nova do que Deus quer fazer em mim é: o que Pedro sabia que permitiu que ele dormisse nessa situação, e ainda entre dois soldados? Meu irmão, eu queria muito saber, e eu orei muito para saber, e eu procurei saber, o que Pedro sabia que fez ele dormir no meio de dois soldados antes da sua execução? Quem quer saber aqui? Quem é que precisa saber o que fez Pedro dormir entre dois inimigos no meio da tua execução, um dia antes de morrer? Sabe, eu precisei saber, eu orei. Por alguns tempos atrás eu passei por lutas, eu passei por tribulações e ferrenhas sabe luta que te suga, que suga a tua energia, que suga a tua força, e que você chega a falar: Deus, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei por quê. Quem já perguntou por quê? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Quem já perguntou, será que eu sou o mais pecador desse lugar? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor está permitindo isso? E eu me lembro que foi numa dessas madrugadas que eu estava com esse texto aberto, eram 3 horas da manhã. Eu estava com esse texto aberto, eu me lembro como se fosse hoje, com esse texto aberto, e eu olhei para esse texto, e Pedro estava dormindo antes do seu julgamento, e entre dois inimigos, na pior situação de toda a história dele. Eu perguntei: Deus, o que esse homem sabia, que eu não sei, e que eu preciso saber para descansar quando tudo está ruim? Quando eu não tenho esperança, quando eu não tenho perspectiva, quando eu não sei o que eu posso esperar do que vai vir, quando eu não sei o que vai acontecer comigo em algumas próximas horas, como que eu posso dormir sabendo que o meu futuro está incerto? O que eu posso saber, Deus, que esse homem sabia, o que Pedro sabia, sabe?
Deus me falou naquela madrugada, às 3 horas da manhã, não era o que Pedro sabia, mas é o que um dia Pedro viu, que mudou a perspectiva dele, que mudou a fé dele. Eu quero te dizer uma coisa, não é a respeito do que você sabe, não é a respeito do que você conhece, não é a respeito do que você lê, mas é a respeito da experiência que você tem com Deus, que vai mudar toda a perspectiva do que você vai enfrentar daqui uns dias, que você enfrentou esse ano. Talvez você olhe para mim e fala: pastor, esse foi o pior ano da minha vida, foi o ano mais atribulado da minha vida, mas se você está aqui olhando para mim, é porque você um dia viu Deus fazer algo na tua vida, que fez você descansar e permanecer. Você já é um vencedor, meu irmão. Você já é um vencedor. O que Pedro viu, que fez ele permanecer firme no meio de 2 inimigos. O que Pedro sabia, o que Pedro viu, Deus falou para mim, não é o que ele sabe, não é o que ele conhecia, perdão, mas é o que ele viu. E a pergunta que eu fiz mais uma vez para Deus é: então, o que Pedro viu, que fez ele descansar naquele momento em Atos 2:12? Deus falou para mim: eu vou te lembrar do que Pedro viu, e eu vou te lembrar do que você já viu na tua vida, que vai fazer você dormir quando você estiver entre 2 inimigos, a ponto de não saber o teu futuro. Sabe o que Pedro viu? Um dia na vida dele, Pedro estava dentro de um barco e Jesus falou para ele: vai para o outro lado, eu tenho um destino para vocês. E ele entrou dentro daquele barco. E quando ele estava dentro daquele barco, estava tudo certo. Você já viveu um momento da tua vida que está tudo certo? Você sabe para onde você vai. Alguém já falou onde você vai chegar. Você tem um plano, está tudo traçado. E está indo tudo bem. E de repente você percebe, como um bom pescador como ele era, e como um bom marinheiro que ele era, que o tempo está mudando e não está ficando muito legal. E você já percebeu isso na tua vida, que você percebe que algumas situações estão mudando, e você fala: meu Deus, alguma coisa está acontecendo que eu não estou acostumado a ver. E a situação começou a mudar, os ventos começaram a mudar, e dentro daquele barco as nuvens começaram a se formar. Haviam 12 homens dentro daquele barco: Pedro, 11 discípulos e Jesus Cristo de Nazaré, aquele que chamou ele. E sabe o que aconteceu naquele barco? A tempestade que estava em volta daquelas montanhas, daquele mar ali chamado Galileia, começaram a tomar aquele mar, que na verdade é um grande lago formado por montanhas, que quando dá tempestade se forma como uma panela sendo sacudida de água para lá e para cá, e começou a balançar o barco onde Pedro estava. E Pedro ajustou as velas. Você já ajustou as velas na tua vida e você tentou tomar o controle de novo e nada deu certo, e você falou: meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ele começou a fazer desse jeito, e ele começou a tentar ajustar as velas e nada, ele mandou remar e nada, e a água começou a entrar, e eles começaram a tirar a água dali de dentro, o barco começou a ser sacudido, e alguém olhou um para o outro e falou: nós não temos mais o que fazer, não há mais o que fazer. Pedro, que era o mais experiente navegante daquele barco, olhou para eles e falou: eu também não sei mais o que fazer, eu já passei por muitas tempestades, eu já passei por muitos momentos, mas eu não sei o que fazer. Você já viveu algum momento que você não sabe o que fazer? Eu já vivi, meu irmão. Pedro viveu, e Pedro viu que não dava mais para ele fazer nada, ele não tinha mais controle, e de repente ele procura quem colocou o destino daquele barco, ele procura quem deu o destino daquele navio. Ele falou: cadê Jesus? Porque ele nos colocou aqui dentro, cadê Jesus? Eles começaram a procurar Jesus, e de repente quando eles encontram Jesus, Jesus está dormindo. Foi isso que Pedro viu. Pedro viu que Jesus, que criou os céus e a terra e era filho de Deus, estava dormindo no meio de uma tempestade. Sabe por que Pedro dormiu um dia dentro da prisão? Porque um dia ele viu o seu mestre dormir dentro de um barco. Eu quero te falar uma coisa: você chegou até aqui porque um dia você já viu que Deus se calou na tua vida, e você percebeu que tudo ia dar errado. Você já passou por um momento assim? Eu já, irmão, que eu pensei: hoje eu morro, hoje vai dar errado, hoje vai cair, hoje vai acabar, agora nada vai prestar, agora é o meu fim, eu não consigo mais, eu não dou conta mais, e eu procuro Jesus, e quando eu vou atrás de Jesus, Jesus está dormindo, Jesus está calado, Jesus não está falando nada, e eu olho para ele, eu acordo ele como Pedro acordou e gritou: Jesus, mestre, nós vamos naufragar. Irmãos, Jesus se levanta, bravo, como por que você está me acordando? E aí Pedro, meio irônico, né? Porque está tudo bem, Jesus, olha só, é por isso que eu estou te acordando. Jesus olha para ele e fala: cadê a vossa fé? Cadê a sua fé? Sabe por que Jesus perguntou: cadê a vossa fé? Porque quando Jesus estava no meio daquela tempestade, o que Jesus queria que eles estivessem fazendo, sabe o que era?
dormindo também. Deixa eu te falar uma coisa. Tem momentos na nossa vida que parece que Jesus está calado. E Ele está calado, sabe por quê? Porque Ele está dormindo. E sabe por que Ele está dormindo? Porque Ele te deu um destino. E quando Ele aponta um destino, Ele não quer saber do processo. Você vai passar, você vai vencer, você vai sair vivo dessa, você vai permanecer. Tudo no final vai ser compreendido. E você vai entender que lá no final você só tinha que ter dormido também. Só que isso é bom, porque daqui para frente você vai aprender a dormir no meio de 2 soldados. Pedro dormiu na cela, porque um dia ele viu Jesus dormindo num barco. Eu quero te falar uma coisa, tudo que Deus já fez na tua vida, não foi porque você é menos ou mais, não, Ele fez na tua vida, porque Ele está te preparando para o que Ele vai fazer daqui para frente, e você vai entender que é só um fortalecer. E quando as pessoas procurarem saber da tua história, eles vão perguntar, por que esse cara dorme no meio de 2 soldados? E alguém vai dizer, porque um dia ele aprendeu a dormir dentro de um barco, no meio de uma tempestade, com um homem chamado Jesus. Entenda, quando Jesus aponta um destino, não interessa o que vai acontecer, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. A questão é, se Jesus apontou o teu destino, vai, entra nesse barco e deixa acontecer, porque Jesus está dormindo lá dentro. Sabe, talvez o inesperado acontece, talvez o que você não pretendia acontece, mas a pergunta que mais uma vez me martelou naquela madrugada, e eu perguntei para Jesus é: Jesus, por que o Senhor dormiu? O que o Senhor queria ensinar para aqueles homens, que eles dormissem, e que Pedro aprendeu também a dormir? Porque sabe, irmãos, não tinha por que dormir, mas por que dormir? Sabe por quê? Porque Jesus tinha tanta certeza do destino que Deus deu para ele, que ele entendia que dormir era a melhor opção, porque ele ia precisar de toda a força e energia no outro dia para viver o propósito de Deus. Você não está entendendo? Você está com crise, está atribulado, você está no meio de 2 soldados, você está preso, o pau está quebrando, a casa está caindo, o negócio está fervendo, você não está entendendo nada. Quem não está entendendo nada? Sabe, irmão, para mim esse ano eu não estou entendendo nada, eu só sei que o trem está pegando, e o pau está quebrando, e a casa está caindo, e as lutas estão vindo, e Jesus só fala uma coisa para mim: dorme! Porque você vai precisar de toda a energia, porque 2020 você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que ralar muito. Eu tenho um destino para você. Escuta o que eu vou te dizer. Talvez você não está entendendo nada que está acontecendo no teu casamento. Vai dormir, porque você vai precisar de muita energia para viver toda a alegria que Deus vai plantar na tua casa. Você vai precisar de muita energia para viver todo o propósito que Deus tem na tua vida. Dormir, na verdade, repõe a tua carga, porque eu ainda tenho um propósito para você. Pedro dormiu porque ele tinha certeza que alguma coisa ia fazer ele sair daquele lugar. Ele não estava dormindo para ser morto, ele estava dormindo para viver. Quem vai morrer não dorme, irmão. Só dorme quem precisa viver mais. Escuta o que eu vou te falar. Se a crise está pegando para o teu lado, vai descansar em Jesus. Vai descansar no agir de Deus. Vai descansar no propósito de Deus. Vai descansar na vontade de Deus. Vai descansar naquilo que Deus está fazendo. Sabe, Deus trabalha com quebra-cabeça. Ele está montando e Ele está fazendo algo na tua vida. Você só precisa de dar toda a tua força para aquilo que Ele vai fazer. Deus pode. Eu aprendi naquela madrugada, Deus pode fazer mais enquanto você dorme do que quando você está com medo. Fala para o teu vizinho: Deus pode fazer mais na tua vida enquanto você vai dormir do que quando você está com medo. Você sabia disso? Deus pode, e eu te provo. Sabe, você acorda pela manhã, e eu te digo uma coisa: Deus já planejou tudo na tua vida. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele já fez o fim antes de começar tudo que Ele tem para começar. Talvez você está preocupado com o próximo ano. Eu quero te dizer, Deus já está no dezembro de 2020, e Ele já acabou o que Ele começou na tua vida no próximo ano. Ele já está no final. Então entenda uma coisa: o que eu preciso fazer é dormir, porque Deus está trabalhando. É melhor isso do que quando eu estou com medo. Põe uma sigla na tua vida: DEP. Descanso é poder. Vai descansar, que Deus vai te empoderar, meu irmão. Vai descansar, porque enquanto você dorme, Deus está ativando poder na tua vida. O que é descansar? Eu sei, eu não estou entendendo nada, mas eu descanso no agir de Deus. Eu não estou compreendendo nada, mas eu descanso no fazer de Deus. Eu descanso no propósito de Deus. É isso.
Abandone hoje a tua ansiedade, sua carne, e vai dormir e deixa Deus agir. Porque quando Herodes bateu na porta da fé de Pedro, ele encontrou uma parede, ele encontrou uma muralha, ele encontrou alguém que estava pronto, porque foi forjado. Escuta o que eu vou te falar, Deus está forjando você, Deus está colocando você no fogo, Deus está te experimentando. Você quer ter valor, mas você não quer passar pela prova. Eu vou te afirmar que só é aprovado quem é provado, meu irmão. Você jamais será aprovado se não tiver provação. O dia que você entender o porquê da provação, você vai entender o porquê você foi aprovado. Escuta que eu vou te dizer uma coisa: quem não foge de processo, quem não foge de caminhos, quem não foge daquilo que está acontecendo, quem não foge do meio pelo qual Deus faz as coisas, nunca surpreende quando o milagre acontece. Pastor, não entendi. Só existe milagre para quem não entende processo. Eu vou falar mais uma vez, só existe milagre para quem não entende processo. Porque quem entende o processo que Deus faz, quando chega o resultado, ele fala: eu já sabia. Eu já sabia. Sabe quando você fala assim: meu Deus, isso é um milagre? Porque você nunca entendeu que era Deus que estava fazendo. Porque quem entende que é Deus que está fazendo, ele fala: eu já sabia. Por que você já sabia? Porque sabe, naquele lugar Deus estava lá. Sabe quando aconteceu aquilo? Deus estava lá. Sabe quando deu tudo errado? Deus estava lá. Sabe quando nós perdemos tudo? Deus estava lá. Sabe quando a casa caiu e nada deu certo? Deus estava lá. E por que esse milagre? Porque isso fazia parte do processo de Deus. Nós precisamos entender que só existe milagre para quem não entende processo. Quem compreende os processos de Deus não se espanta. Eu vou te falar, vou te mostrar isso na Bíblia e te afirmar isso. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus está lá. E Jesus faz a oração mais... Eu vou falar a linguagem aqui que se fala no meio dos jovens. Jesus faz a oração mais bizarra que existe. Sabe qual foi a oração de Jesus? Obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Obrigado, porque eu sei. Jesus está simplesmente falando: eu sei, ele já está lá dentro vivo. Porque Jesus precisava atrasar esses 4 dias para cumprir o que ele precisava fazer. E quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele só agradece porque ele já tinha passado o processo. Escuta o que eu vou te falar: Jesus não queria ressuscitar apenas Lázaro, ele queria ressuscitar a fé daqueles que estavam ali ao redor. Ele queria ressuscitar a fé de Maria, de Marta. Ele queria reativar algo dentro deles. Escuta o que eu vou te falar: tudo que Deus faz no final, ele quer trabalhar no processo. É mais importante o que está acontecendo no meio do que o final. O final. Então entenda que se esse ano você não viu nada do que é o final que você esperava, entenda, Deus está trabalhando nesse processo. Deus está fazendo coisas incríveis no meio desse caos que você não está entendendo, para que lá no final você entenda: não, eu estou tranquilo, eu já sabia, Deus ia fazer. É isso. Pedro está dormindo. E é interessante que no versículo 7 a Bíblia fala: repentinamente apareceu um anjo. Repentinamente é porque não tinha agenda, não estava marcado e Deus não mandou aviso para ele. Aconteceu. Repentinamente o anjo apareceu e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou e falou: depressa, levanta. E as algemas então caíram do punho de Pedro. Irmão, naquele momento veio a liberdade. O anjo entrou dentro da cela dele de uma vez. Escuta o que eu vou te falar: Deus não te manda recado, Deus não manda aviso, Deus faz as coisas inesperadas, sabe? Deus faz as coisas de uma vez. Quando você acha que está tudo ruim, o negócio está acontecendo, de repente Deus aparece, o anjo aparece, a luz brilha na cela. E quando a luz brilha na cela, o anjo não pergunta: e aí, Pedrinho, você está bem, filho? Você comeu? Como é que você está passando esses dias? Você está precisando de alguma coisa? Não. O anjo chega com uma ordem. Deus chega com uma ordem: levanta, rápido, depressa. Amo. Incrível, porque o anjo chega com uma ordem que precisava ser obedecida: levanta, depressa. Escuta o que eu vou te falar: só há liberdade quando há obediência. Você só vai ser livre, você só vai ver as coisas acontecendo, e você vai ser livre daquilo que pode acontecer na tua vida, desse caos que está acontecendo na tua vida, quando você entender que só há liberdade quando há obediência. Você só foi livre do pecado porque Jesus obedeceu à morte de cruz. Você só foi livre do pecado porque um dia Jesus obedeceu morrer no teu lugar.
Entenda que quando a oportunidade chega, ela se parece com obediência. Eu vou te afirmar isso: sempre que Deus trouxer oportunidade na tua vida, ela vai vir com uma embalagem escrito obediência. Obedeça e você vai ver o que vai acontecer. Um dever, uma atitude, uma necessidade de resolver algo. Jessé, quando ele vai até Davi e pede Davi para levar os queijos para o seu irmão, e Davi chega na batalha diante de Golias ali, ele vê um murmúrio e ele enfrenta Golias, você sabe da história, e ali há a virada na vida de Davi, porque ele mata um gigante. Davi só teve o sucesso de matar um gigante e mudar a realidade da vida dele como do reino de Israel, porque ele obedeceu a ordem de Jessé, que era insignificante: leva queijo para o teu irmão. Para, meu irmão, você acha que a minha vida vai mudar levando queijo? Com todo respeito aos queijeiros, viu, irmão? Olha o que eu vou te falar. Você acha que eu vou mudar minha vida obedecendo meu pai para levar queijo? É que eles quis para lá, deixa eles lá. Vai, leva a comida. Deixa eu te falar uma coisa. Leva essa comida lá. Ele não perguntou: Davi, você está ocupado? Como é que está resolvendo? Não, porque para Jessé, o que Davi fazia diante de um guerreiro que eram os seus irmãos era insignificante, irmão. E Jessé chega lá e manda: vai levar a comida para o teu irmão, vamos. E o que Davi faz? Davi não questiona, Davi não pergunta, Davi não faz nada, ele simplesmente obedece, porque a liberdade vem quando há obediência. Sabe por que muita coisa não aconteceu na tua vida ainda? Sabe por que você precisa de um romper na tua vida ainda? Porque você não quer obedecer às coisas insignificantes ao teu olhar, ao teu ver. Aquilo que é pequeno você não quer fazer, aquilo que não é notório você não quer fazer, aquilo que não é, sabe, que não tem fama você não quer fazer, aquilo que não vai colocar o teu nome elevado você não vai fazer. Escuta o que eu vou te falar: quando Jesus aparece na tua cela, Ele vem em forma de coisas pequenas. Obedece o que é pequeno, que Ele vai te colocar sobre aquilo que é grande. Ele vai te dar liberdade, Ele vai fazer você sair desse caos. Você vai romper aquilo que ninguém acha que é possível você romper, quando você obedecer o que ninguém quer obedecer. Não, mas isso aqui é pouco demais. Faz. A oportunidade vem em forma de obediência. Depressa, vamos, levanta. E aí sabe o que acontece? Ele faz e as algemas caem. Olha, não há uma oração. Escuta o que eu vou te falar, igreja. Não há uma oração. A oração das algemas quebrarem. Não há. Não há um óleo ungido que quebra as algemas de Pedro. Escuta o que eu vou te dizer. A obediência. A obediência. Esse dia para trás eu ouvi uma frase que marcou minha vida. A maior água ungida que você pode ter na tua vida são as suas lágrimas de arrependimento. A maior água ungida que você pode ter para trazer milagre na tua vida são suas lágrimas de arrependimento. Não existe um toque milagroso, há passos de obediência. Quando você entender que você precisa cumprir passos de obediência, que ao teu ver é insignificante, você vai entender que na verdade os passos de obediência é um trilho que Deus está calculadamente te levando para o ponto do teu sucesso, para o ponto da liberdade, para o ponto onde Ele vai te fazer livre. Depressa, levanta e as algemas caem. Quando estamos dormindo, meu irmão, e alguém nos manda levantar como o anjo mandou, eu não sei você, se você já foi acordado assim: vamos, levanta, rápido. O que você faz? Irmão, você só dá um pulo. Você não sabe o que está acontecendo, onde é que você está, você é em Marte, você é na Lua, você é na tua casa, você só levanta, você não está vendo nada, não é assim? Você não está vendo nada. Quem já foi acordado assim? Vamos, levanta, rápido. Você fica louco, desnorteado. O anjo, eu não estou brincando, lê aqui, está em Atos capítulo 12, versículo 7. Ele mandou, a primeira coisa que o anjo falou para ele: levanta depressa. Irmão, Pedro só dá um pulo, ele não sabe nem onde que ele está. Ele só dá um pulo: levanta depressa. Ele deu uma ordem tão inesperada. Sabe, eu acho que Deus calculou aquela soneca de Pedro, irmão. Sabe por quê? Porque quando você está descansando, quando você está dormindo e você recebe uma ordem, você não calcula o processo. Olha aqui para mim, pelo amor de Deus, igreja. Olha aqui para mim. Se você entender o que você vai ouvir aqui agora, talvez o seu 2020 vai ser diferente desse ano. Sabe por que Deus quer que você descansa? Porque no meio dessa cela Ele vai gritar lá dentro e você vai tomar atitudes que você não teria tomado se você tivesse com todo o raciocínio e domínio na tua mão.
Deus vai fazer você tomar atitudes malucas. Deus vai fazer você tomar atitudes que ninguém entende. O que esse cara está levantando no meio de 2 soldados? Ele não é livre. O que esse cara está esperando? Ele vai morrer daqui a pouco. O futuro dele está decretado. Não, Deus vai te dar ordens enquanto você descansa. E quando você descansar, Deus vai vir com uma ordem. Deus vai vir com, sabe, com o agir dele, com o efatá dele, com aquele grito de força, levanta, rápido. E de repente, quando você se levantar, sabe, é por isso que eu amo Jesus, porque você vai levantar e você não vai conseguir explicar como é que essas algemas quebraram. Porque Deus faz na tua vida o inesperado quando você descansa nele. É aí. Sabe por que você não está ouvindo nada de Deus? Pastor, eu não estou ouvindo qual é a ordem de Deus. Eu não estou ouvindo o que Deus quer de mim. Eu não estou ouvindo o que Deus quer do próximo ano. Eu não estou ouvindo para onde Deus está me mandando. Sabe por que você não está ouvindo? Porque você ainda não descansou. Você está atordoado. Você está perturbado. Você está aí eufórico. Toda a sua ansiedade está carregada naquilo que você quer viver e não no descanso de Deus. Vai dormir, irmão. Eu falo para você nessa noite, descansa, porque quando a ordem vir, Ele vai te fazer tomar atitudes que você não tomaria quando você tivesse o controle. Sabe, na maioria das vezes, quando nós queremos que Deus tire as algemas, primeiro nós precisamos de algo que vai ser fácil. Sabe qual é a oração da quebra de algemas? O que eu preciso fazer? Não, você só precisa tomar passos de obediência. Moisés tocou o mar e ele abriu. Elias clamou por fogo e o fogo desceu. Abraão saiu da parentela dele. Jacó lutou com o anjo. Noé construiu a arca. Davi foi lá e matou Golias. Eliseu abandonou as carroças. Maria ouviu o anjo para gerar Jesus. João Batista pregou no Jordão e Jesus obedeceu à cruz. E você quer que Deus fale com você como? Tome passos de obediência. Obedeça o que você não consegue obedecer hoje, para Deus te dar o resultado que você quer amanhã. Obedeça o que você não quer obedecer hoje, para você ter o resultado que Deus quer te dar amanhã. Você só precisa obedecer e as algemas vão cair. Sabe, levantar parece inútil, mas era isso que Pedro precisava fazer naquela hora. Talvez o que você precisa fazer hoje para você é muito pequeno, mas é o que você precisa fazer hoje. É o que você precisa fazer hoje. É o que você tem que fazer agora. Sabe, Deus se move com pequenos passos de obediência. Deus se move com aquilo que eu preciso fazer agora. Porque a gente é afobado, a gente quer o grande, não é? A gente não quer obedecer o pequeno, a gente quer o resultado. Todo mundo quer o resultado. Todo mundo quer que aconteça. Mas ninguém quer fazer o que precisa ser feito agora. Ninguém quer fazer o que tem que ser feito agora. Qual é o passo de obediência que eu preciso tomar agora? Sabe, e quando Pedro obedece, as algemas caem. E no versículo 9, a Bíblia fala que, e saindo Pedro, incrível que Deus, o anjo ainda manda ele pôr a capa, põe a capa, vem. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo, irmão, olha só, não sabendo que era real. O cara estava sonâmbulo ainda. O anjo estava levando e ele estava dormindo. Meu Deus, olha o descanso desse cara, irmão. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, não sabendo que era real, que lhe fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. E sabe o que aconteceu? Eles passaram pela primeira guarda e ninguém viu eles. Eles ficaram invisíveis diante do mundo. Eles ficaram invisíveis diante dos guardas, diante de tudo que estava acontecendo. E quando eles chegaram no portão de ferro daquela cadeia, ele se abriu. Um portão eletrônico. Escuta o que eu vou te falar, um princípio de Deus aqui. Escuta o que eu vou te falar. Nem sempre, quando você obedecer, você vai entender. E por muitas vezes vai parecer maluquice. Vai parecer uma ilusão. Vai parecer uma miragem, vai parecer uma visão. Eu não estou entendendo, parece que eu estou numa visão. Isso aqui é maluco demais para mim. Eu estava preso agora, e agora de repente eu já estou andando no meio dessa cadeia, e eu passo na frente de um guarda que queria me matar. Eu passo de frente de uma adversidade que ia acabar comigo. Eu passo diante de um processo que tinha tudo para dar errado, já estava decretado, e ninguém me vê. Eu passo ileso, ninguém me toca, as coisas não acontecem. Eu estou vivendo uma miragem, parece uma ilusão. Por quê? Porque você não precisa entender o que Deus vai fazer, você só precisa obedecer. Escuta o que eu vou te dizer. Muitas vezes você não vai compreender aquilo que Deus está fazendo, mas você não precisa entender, você só tem que obedecer. Segue o anjo. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, não é possível. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você não precisa entender, sabe? Você não precisa entender.
Sabe qual é a forma de entendimento? É a gente querer ter o controle, é ter o discernimento, é ter toda a coisa na nossa mão. Você não precisa entender nada. Deus não faz nada para você entender. Deus não faz nada para você compreender. Deus não faz nada para você dar a tua sugestão e a tua opinião. Deus guia os teus passos de obediência. Sabe, tudo vai parecer uma miragem, porque é loucura demais. Eu sei, as pessoas vão falar que você está louco, que você está maluco. As pessoas vão falar que isso, você largou esse negócio, você abandonou esse povo. Por que você parou de fazer isso? Por que aconteceu com você? Você está maluco. E tudo vai parecer uma loucura. Só que eu vou te falar uma coisa: você vai passar e nada vai acontecer, e as portas vão se abrir para você, porque você tomou passos de obediência. Você não tomou, sabe, a opinião das pessoas para a tua vida. Você não tomou o que as pessoas falam para você. Você simplesmente obedeceu. Pedro estava para ele diante de uma visão, mas era real. Escuta o que eu vou te dizer. Você só precisa obedecer. Vai parecer uma loucura no meio do caminho, vai parecer uma doideira para todo mundo, mas as portas vão se abrir. As portas vão se abrir. Quando a oposição vem, Deus está batendo, falando: eu tenho uma oportunidade para você. Eu tenho uma oportunidade para você. Pastor, eu acabei de ser mandado embora. Deus está criando uma oportunidade na tua vida. Quem sabe Deus está te fazendo para empreender agora. Quem sabe Deus está colocando o seu próprio negócio na tua mão. Pastor, está parecendo oposição para todo lado. Deus está batendo na tua porta com oportunidade. Porque toda oposição, na verdade, é uma grande embalagem de oportunidade de Deus. Pastor, mas até o diabo, coitado do diabo, irmão. O diabo muitas vezes é usado por Deus em teu favor. Talvez você não estava aqui se não fosse o diabo. Muitos estão aqui por causa do diabo. Porque o diabo está pegando na tua vida e você fala: eu preciso de Deus. O infeliz nem sabe que está sendo usado como uma oportunidade de Deus na tua vida, para te transformar, para ativar a tua fé. Eu profetizo: o teu próximo ano vai ser diferente se você discernir que Deus está batendo na tua porta. Pedro só entendeu quando ele caiu em si no meio da rua. No meio da rua ele caiu em si. Eu quero terminar te dizendo uma coisa. Nós entramos na reta final desse ano, e talvez nada fez sentido para você ainda, ou fez muita coisa sentido, e você está tentando discernir ainda. Mas eu quero dizer uma coisa: se você quer ver as oportunidades de Deus no meio das oposições desse mundo, entenda, eu só preciso obedecer. Talvez você está tentando enxergar o que vai acontecer lá na frente. Não precisa entender o que vai acontecer lá na frente. Só obedeça a Jesus. Obedeça a Jesus, porque você vai chegar vivo do outro lado. Obedeça a Jesus, porque Jesus está dormindo. Jesus está descansando. Vai descansar também. Vai obedecer aquilo que é pequeno para você. Eu sinto que Deus está mexendo com pessoas aqui nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé no teu lugar. Deus quer trabalhar hoje na tua fé. Deus quer trabalhar hoje naquilo que você espera. Sabe, naquilo que você ainda não viu, mas você crê. Naquilo que você ainda não viu, mas você almeja. Deus quer trabalhar isso com você nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir a Deus que nesse momento os seus olhos se abram para entender qual é o próximo passo de obediência que você precisa tomar. Qual é o próximo passo de obediência que você precisa tomar? O que você tem que fazer hoje, que talvez não faz sentido nenhum, mas que vai fazer toda a diferença. Porque Deus está mandando. Levanta, depressa. Faça isso. Faça isso. Talvez você precisa ir num lugar. Talvez você precisa reconciliar com alguém. Talvez você precisa, elaborar um projeto. Talvez você precisa, eu não sei o que é, mas existe um passo de obediência que para você parece tão insignificante, mas para Deus é muito importante. É muito importante. Deus está libertando pessoas aqui nessa noite de cadeias. Cadeias que te aprisionaram todo esse ano. E talvez você está tão atordoado, sem saber o que fazer na tua casa, na tua família. O mundo está sofrendo, aprisionado, irmão. Com seus olhos fechados. Ainda ontem eu estava numa formatura em uma escola.
estadual. E no meio da palavra que eu estava dando ali naquele ginásio, Deus me deu uma ordem de orar pelas famílias daquele lugar, me tirou totalmente de uma formatura e me levou a dar uma palavra evangelística. E eu comecei a ver, quando eu orava pelas famílias, por libertação, por cura, por restauração de casamento, eu via pessoas chorando dentro daquele ginásio, e eu falava comigo mesmo, não é sobre o que eu penso que vai acontecer, mas é sobre o processo de Deus. O mundo está sofrendo, e nós só precisamos obedecer às ordens de Jesus, para que os processos do reino aconteçam. Para que os processos do reino aconteçam. Sabe, quando nós entendermos que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o que você quer. Sabe, Jesus, Ele não morreu pelos seus sonhos, irmãos, Ele morreu pelos seus pecados. Jesus não morreu para te fazer feliz, Jesus morreu para te transformar, para te fazer salvo, para te remir dos seus pecados. O que você quer dizer com isso, pastor? É que Deus não é movido para massagear o nosso ego. Deus não se move para massagear o nosso ego. Somos nós que precisamos dar passos de obediência. Quando Davi obedece, ele mata Golias. Quando Noé obedece, ele constrói uma arca como um louco durante anos, mas ele obedece. Ele viu. O que você precisa obedecer hoje, que você está resistindo? Que você está resistindo. Que você não viveu esse ano, porque você lutou contra tudo isso, esse ano inteiro. Eu não vou fazer, não, isso é muito pequeno, não, isso aqui, Deus não liga para isso. Sabe, a grande chave, o grande princípio de coisas grandes na nossa vida, é aquilo que você pensa que Deus não se importa. É ali que Deus quer fazer. É ali. Sabe por que é ali? Porque Deus está nas coisas simples que nós não conseguimos fazer. Se você não consegue obedecer uma ordem simples, por que Deus acharia que você obedeceria uma ordem complexa? Por que você acha que Deus colocaria coisas grandes na tua mão? Se você puder, com seus olhos fechados, eu gostaria que você colocasse as suas duas mãos para frente. E você vai olhar apenas para Jesus agora. Feche os seus olhos, coloque as suas mãos para frente na posição de receber algo. E você vai falar: Deus, coloque nas minhas mãos agora uma visão clara do que eu preciso fazer e obedecer, que eu não tenho feito, para o Senhor quebrar as algemas da minha vida, para o Senhor trazer libertação na minha vida, para o Senhor ativar a minha vida, para o Senhor fazer algo diferente, como o Senhor fez na vida de Pedro, Jesus. O que eu preciso fazer, coloque nas minhas mãos. Não deixe eu passar, Deus, desse mês de dezembro e passar para um novo ciclo, para uma nova década, para um novo tempo, sem entender qual é o próximo passo de obediência que eu preciso tomar para ver o sobrenatural do Senhor, para ver o agir do Senhor. Irmãos, eu tenho certeza, com seus olhos fechados, você contemplando isso, eu quero liberar algo para a tua vida. Eu tenho certeza que 2019 para 2020, nós não estamos passando de um ano para o outro, não é de uma década para uma outra década, mas é de um tempo profético que Deus está trazendo sobre o Brasil, é de um tempo profético que Deus está trazendo sobre o mundo, sobre essa nação, sobre o reino de Deus. Sabe, ainda a madrugada de ontem, um dos maiores evangelistas que o mundo já teve, Reinhard Bonk, com mais de 80 milhões de conversões em toda a sua história, em toda a sua vida, que trabalhou no continente africano, ele faleceu, ainda anteontem, na véspera, na madrugada de anteontem, e eu parei para refletir, porque eu chorei a morte dele, porque ele impactou a minha vida, ele levou a minha vida até onde eu estou hoje, por todo o testemunho que ele teve na terra. E Deus me fez lembrar que Billy Graham também faleceu, o maior evangelista que houve na face da terra. E eu falei: Deus, por que esses dois grandes evangelistas que o mundo conheceu morreram ainda nessa década? E Deus falou muito forte comigo, porque nessa próxima década eu quero levantar novos homens e mulheres com um manto profético, que vão se levantar no mundo para falar: assim diz o Senhor, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Escuta o que eu vou te falar.
Se você quer ser só mais um, você pode ficar aonde você está, atordoado por aquilo que você está atordoado, sem entender o que está acontecendo. Mas se você quer ser diferente, meu irmão, se você quer viver algo profético na tua vida, eu te convido a partir de agora a tomar passos simples de obediência, a ponto de alguém falar: sabe por que ele está dizendo isso? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está obedecendo isso? Isso é tão pouco. Mas lá no final, todos vão entender que na verdade era o processo de Deus na tua vida, era o meio pelo qual Deus estava fazendo. Deus está trabalhando em você aqui hoje. Eu vejo Deus está falando com pessoas aqui hoje. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: se levanta depressa, que as algemas vão cair. Se levanta depressa, sai do descanso agora, sai do comodismo agora, sai do conforto agora e levanta, porque eu quero fazer algo na tua vida que as pessoas vão olhar e dizer: isso é somente Deus. Se existe alguém aqui nessa noite, sabe, que precisa hoje, sem nenhuma perca de tempo, transicionar a tua vida para essa nova década, para esse novo ano de 2020, de uma maneira diferente, sabe, eu quero te convidar, com toda a tua fé agora, a levantar as suas mãos ao céu. Se você quer sair do seu lugar, você pode vir aqui para frente. Se você quer sair do teu lugar, pode vir aqui para frente. Eu quero convidar você, pode vir. Quem quer sair do teu lugar e vir aqui à frente, vem, eu quero orar por você. Vem. Você que quer mudar tudo hoje, você que quer transicionar hoje, falar: Deus, eu quero a partir de hoje começar a cumprir passos de obediência que eu não tenho dado, que eu neguei durante esse ano, ou talvez até a tua visão abriu hoje aqui, e você fala: meu Deus, eu devia estar fazendo isso e não estou fazendo. Sabe, eu devia ter tomado essas atitudes e eu não tomei. Eu reclamei, eu murmurei, ou eu perdi a minha fé, ou eu questionei, ou eu não fiz nada, eu simplesmente fiquei olhando as coisas acontecerem. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Se você está onde você está e você não precisa vir aqui à frente, você não quer vir aqui à frente, eu quero te convidar a levantar a sua mão, assim como esses irmãos aqui à frente. Levanta a tua mão. Pastor, qual é a diferença de ir aqui à frente? Talvez esse é o primeiro passo que você já está tomando na tua vida, é reconhecer que algo precisa mudar. Existe mais alguém que precisa vir aqui à frente? Existe mais alguém que hoje precisa entregar sua vida para Jesus? Talvez você está aqui hoje e fala: pastor, eu escutei a palavra de Deus e eu senti uma necessidade tão grande de entregar minha vida para Jesus. A minha vida está na minha mão, não está no controle de Deus. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Talvez você está aqui hoje e você quer entregar a tua vida para ter a tua vida escrita no livro da vida. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Pastor, eu conheço Jesus, eu te pergunto: você é salvo? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você que não tem certeza da sua salvação e você quer ser salvo hoje, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você que quer falar: pastor, eu me arrependo hoje dos meus pecados, eu quero que Jesus lave a minha vida e escreva o meu nome no livro da vida. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Isso é um passo de obediência para a tua libertação. Isso é um passo de obediência. Feche os seus olhos agora. Jesus, começa a tocar agora. Todos os olhos fechados. Jesus, começa a tocar agora. Começa a entrar agora na cela onde essa pessoa está, na cadeia onde essa pessoa está, nas prisões que cercam essa pessoa. Repentinamente, brilha a tua luz ali dentro, Senhor, e dá a tua ordem para ela agora. Dá o teu comando para ela agora. E nós vamos ouvir as algemas caírem aqui nessa noite. Nós vamos ouvir as algemas caírem aqui nessa noite. Dá a tua ordem para ela agora, Pai. Eu sinto que Deus está entrando na vida de algumas pessoas aqui que estão presas, literalmente. Viveram presas esse ano. Parece que não saíram do lugar. Há uma unção profética de Deus aqui nessa noite, meu irmão, para ativar a tua fé. Para que você viva o que você não viveu esse ano, você vai viver em 2020. Eu acredito nisso.